Olá, boa tarde. Ei, Guido, tô vendo que você entrou, tudo bom? Deixa eu colocar aqui o tema, senão o pessoal não sabe, para quem estiver entrando, sobre o que é. Cactos e suculentas, publiquei, agora eu vou fixar os comentários. Que quem entrar depois, gente, eu gosto de colocar, sabe de que se trata, senão a pessoa fica perdida. Pronto, fixei os comentários. Boa tarde para todo mundo! Como vocês estão? Quero saber como vocês estão aí. Se vocês estão bem, boa tarde. O pessoal tá aí entrando. Ei, Irene, boa tarde. Ei, Simone. Bem-vindo à nossa comunidade de plantas, onde a gente fala de plantas, que é uma coisa boa. E a gente ama, a gente gosta muito. E vocês também. Boa tarde. Eu vou pedir vocês para clicar nesse aviãozinho que tem aí, que ele é assim, ó. Tá vendo? Essa setinha que tá aí embaixo, clique, não vai cair a live. Daí vocês, vai aparecer o contato de vocês chamam aí umas 5, 10 pessoas, compartilhe essa live pro pessoal para vir para nossa comunidade de plantas. Quanto mais gente na comunidade de plantas, melhor, porque tudo que é bom compartilhado fica melhor. E o pessoal tem muita dúvida sobre plantas, e cada dia a gente está falando de uma coisa nova. Hoje a gente vai estar com o Guido Horta, maravilhoso. Sou apaixonada com o trabalho dele, vejo muito o Instagram dele. E a gente vai falar... A Lúcia falou que tá firme nas lives. 20 horas a gente tem live, viu, gente? Uma história linda aí da Fernanda. Nós vamos falar de consultoria paisagística, vai ser fantástico. Ei, Otávio! Ei, Vanete, deixa eu falar com vocês, gente. 5 horas eu vou postar o IGTV igual todo dia, tá? Vocês vão lá e vejam. Pessoal, eu vou chamar então o Guido, a gente vai falar sobre os cactos suculentas e eu devo provavelmente tirar, viu, os comentários, mas depois eu volto para as perguntas, viu? Que a gente tem muita dúvida, né? De cactos, de suculentas. Tá bom? Parece que eu queria falar uma coisa, mas eu acho que eu esqueci. Mandei um convite para ele. Boa tarde, Regiane. Ei, Cida! Olá! Ela, oi, oi! Vocês estão bem, gente? Eu postei ontem, Márcia, o GTV de ontem, 17 horas. Postei a live também. Ah, a live foi no de Horta, ele falou que não deu pra... Foi no perfil dele. Ele falou que não deu pra salvar, parece que salvou e tirou. Foi no perfil dele, não deu pra fazer no meu. Guido, manda pra mim o... Manda pra mim o convite, manda pra mim, dá mais certo. Manda pra mim, Guido. Gente, ele sabe tudo de cacto suculenta, viu? Tudo e mais alguma coisa. Vai ser fantástica a nossa live. Gente, compartilhe com o pessoal, viu? A live. A gente, quanto mais ensina as pessoas, gente, mais a gente fica feliz e mais a gente aprende. Viu? Vai por mim que é assim que acontece. Gente, eu fiz uma live ontem à noite com o Roberto Araújo da revista Natureza. Ele contou a história da botânica, da mulher que foi botânica, que rodou o Brasil, o mundo inteiro. Fantástica, ela fantasiada de homem. Foi fantástica a live de ontem, amei. Ele é uma paz. Guido, manda pra mim uma solicitação. Solicitação de participar da live. Ei, Railda. Irene, você gostou, né, da live? A live ontem, ó, que conhecimento. Gostei muito. Gente, as lives são até amanhã, tá? Depois eu retorno domingo. Sexta e sábado não vai ter live, viu, gente? Sexta e sábado não vai ter live.
Tem live hoje, 20 horas tem, e amanhã 20 horas, quinta. Depois só domingo. Guido, deixa eu mandar de novo. Porque geralmente é bom mandar daí pra cá, sabe? Mas eu vou te mandar aqui, enviado. Olha se você recebe aí. Mandei agora de novo. Sou de Floripa, tenho mini suculentas e cactos. Estão na janela pegando claridade. Beleza. Quanto mais claridade, melhor. Guido, recebi aqui sua... Recebi, Guido. Aceitei, vamos ver se dá certinho. Gente, bastante coraçõezinhos pro Ana, Guido. tudo jóia, meu bem? Boa Oi! tarde, tudo jóia? Como Boa tarde, tudo... apanhei um pouquinho aqui para conseguir mandar o convite, mas deu certo. Ah, mas live é assim mesmo. Live é assim mesmo. Tá tudo certo, Tá tudo certo, graças a Deus. E por aí, tudo tranquilo também? tudo tranquilo. Eu tô muito ansiosa para falar com você. Quero que você saiba que eu sou fã do seu Instagram, do seu trabalho. E eu até vi que você fez uma cirurgia, vi nos seus stories. Agora você tá bem? Tá super tranquilo, foi um procedimentozinho muito rápido na boca. Eu só tava explicando pro pessoal que eu fiquei uma semana sumido, sabe? E ainda para completar, o celular deu uma estragada, aí só consegui resolver no começo dessa semana. Mas já tá tudo tranquilo já, graças a Deus. Muito obrigada, do fundo do meu coração, você ter aceito o meu convite. Valeu, De nada, obrigada, é viu? um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite também. A gente fica muito feliz de compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem a respeito dos cactos, das suculentas, das nossas práticas aqui de cultivo diárias com o pessoal. Porque, igual você falou, o mexer com a planta, o mexer com a terra, é um hábito muito maravilhoso, que acrescenta só coisa muito boa para a vida de todo mundo, sabe? Então, quanto mais gente mexendo na terra, quanto mais gente tomando solzinho, eu acho que melhor a gente cocria a realidade que está no nosso entorno, sabe? Então é sempre um prazer estar falando das plantinhas, estar esclarecendo as dúvidas do pessoal e obrigado pelo convite também. Obrigada eu. Você quer começar como? Eu queria que você se apresentasse, falasse que estado, Sim, que cidade que você está. claro. Então é o seguinte, meu nome é Guido Horta, né? Eu sou biólogo, trabalho com a produção de cactos e suculenta, coleciono cactos e suculenta, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem. A gente tem algo em torno aqui de 1.200 espécies, então são muitas espécies diferentes, sabe? O nosso espaço não é muito grande, mas Que delícia! é muito bom. A gente tem, assim, mais de 30 famílias diferentes de plantas, muita coisa diferente, sabe? A diversidade é muito grande desse grupo que a gente chama simplesmente de suculenta, sabe? E além de produzir, né, de colecionar, eu tenho me dedicado muito também para a produção de conteúdo. A gente tem dois projetos, o Cacterapia e o Jardim para Todos, em parceria com a Carol, uma grande amiga minha que é fotógrafa, sabe, o pessoal da Terral, o Haroldo Sampaio, onde a gente vem produzindo com muita periodicidade conteúdo a respeito de jardinismo, a respeito dos benefícios que o jardinismo traz para a nossa vida, a respeito das práticas em si, né, do Tá no cultivo. Facebook, não é? Tá no Instagram também, tem duas páginas, tem uma que chama Cacterapia e tem uma que chama Jardim para Todos. O Cacterapia é meu e da Carol, o Jardim para Todos é meu do Haroldo Sampaio e da Mônica, da Terral, também tá muito legal. O Haroldo que faz umas lives com você de vez em quando, sabe? É dele também. Ele foi meu professor. Amo. Não, o Haroldo é sensacional. Pessoa Ele é um sensacional. profissional extraordinário, sabe? É muito bom de serviço em várias coisas. Eu quero que você que você vê minha caneta. Sua caneta já tá a caráter para a live, a caneta. Tá. Exatamente. Então, Ana, a gente desenvolve nesse trabalho todo assim, voltado para os cactos e para suculentas, porque é o grupo botânico que eu gosto mais, que eu tenho mais familiaridade, que eu produzo mais tempo. Você quer ver? Olha, eu vou virar aqui só para vocês terem uma ideia. Inclusive, olha que linda, acabou de abrir, ó. Ai, que linda! Olha que flor linda. Ela tem um tamanho razoável, tá vendo? Então, olha só, a gente tem uma coleção enorme com várias plantas muito exóticas, a gente tem planta do mundo Que todo. cidade que você Eu tá? estou em Belo Horizonte, é verdade, esqueci desse detalhe. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Só Então, para o pessoal para o saber. pessoal saber, é importante. Então, olha só, Ana, é o seguinte, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que suculenta, né, a palavra suculenta, ela não se refere
a nenhum grupo botânico, a nenhuma família botânica, a nenhuma ordem botânica. A gente simplesmente usa essa palavra suculenta para agrupar, né, um conjunto de plantas que têm características em comum. Quais características são essas, né? São plantas que normalmente são adaptadas a ambientes muito áridos. Então, normalmente, um ambiente árido ele tem disponibilidade hídrica, né, de água muito baixa e temperaturas muito altas. Então, essas plantas elas tiveram que desenvolver sistemas, né, para conseguir armazenar tanto água quanto nutriente, que no habitat delas é extremamente deficitário em relação a esses dois quesitos, sabe? E aí elas têm temperatura alta, exatamente, e umidade muito baixa. Tem cacto e suculenta aqui na natureza, vai ver chuva 3 meses no ano todo, 2 meses no ano todo. E os outros meses do ano ele passa todo na seca, sabe? E ele tem reserva, né, de água e de nutrientes para resistir esse período todo na seca. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte também, pensa no deserto. Como é que é o solo do deserto? Normalmente é um solo mineral, é um solo silicoso, formado por areia. Areia, alguma coisa de pedra, sabe? Mas tem pouquíssima matéria orgânica. Então, assim, elas têm que ter uma quantidade, uma reserva, né? Elas têm que ter um tecido especializado em segurar toda essa água e todo esse nutriente que ela consegue ter contato, porque depois vai demorar um tempo bom para ela ter contato com esses dois recursos novamente, né? Então, justamente por isso que elas têm essa característica, esse aspecto mais gordinho, que a gente gosta tanto, que é tão atraente. Então, suculenta não é uma família, não é um grupo taxonômico qualquer, sabe? A gente simplesmente usa esse nome, né, de forma genérica para agrupar essas plantas que têm essas adaptações a esse tipo de clima. E aí, dentro desse grupo que a gente chama genericamente de suculenta, tem plantas de mais de 20 famílias diferentes. Então é muita coisa, sabe? É muito diversificado. E elas têm algumas necessidades um pouco diferentes uma das outras. Então, assim, não é porque é cacto ou porque é suculenta que o tratamento vai ser o mesmo, que a gente vai tratar ela da mesma forma, sabe? Quando a gente fala hoje de suculenta, a gente fala aí de mais de 30 mil espécies de plantas diferentes. Você quer ver? Deixa eu te mostrar umas bem legais aqui, olha. Essa aqui, ó. Esse é um gênero que o pessoal adora. Nossa. É um gênero que chama Echeveria. Echeveria é um gênero da família Crassulácea, que é uma das maiores famílias de suculenta que existem, sabe? São as crassuláceas. As crassuláceas. Os cactos estão todos nas cactáceas ou não? Exatamente. Cactácea é uma das famílias, né, que contém plantas que a gente chama de plantas suculentas. A família Cactácea ela tem aproximadamente 2.500 espécies, é uma família enorme. E eu não sei se você sabia, mas a família Cactácea ela é restrita às Américas. Só tem cacto de verdade na América do Sul, na América Central e na América do Norte. No resto do mundo todo não existe nenhuma planta da família Cactácea. Aí a gente tem uma outra família, que é a família Euforbiácea, que é uma das maiores famílias botânicas do mundo, que é extremamente diversificada. Para você ter ideia, Euforbiácea é a família da mandioca, é a família da seringueira, que a gente usa para extrair seringa, né? E é também a família desse gênero aqui, ó, de planta suculenta, que é o gênero Euphorbia. Inclusive deu nome à família Euforbiácea, sabe? Então, eu só acredite se quiser. Euforbiáceas, elas soltam leite e cactáceas, não? Exatamente. Uma das diferenças, né, entre as euforbiáceas e as cactáceas é que as euforbiáceas elas têm o látex leitoso. Então, se eu tirar uma mudinha dela aqui, ó, deixa eu arrancar uma folha de alguma aqui que você vai conseguir ver, ó. Aqui eu tenho uma folhinha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Eu vou arrancar uma folhinha dela aqui, ó. E aí, ó, sai um leitinho branco, deu pra ver? Muito mal, né? Mas deu, agora deu. Então, toda euforbiácea, essa de cá, que é a Euphorbia baianensis, essa de cá, ela solta esse látex leitoso, que normalmente é branco, mas tem algumas espécies que ele também pode ser amarelado ou alaranjado, sabe? As cactáceas, quando a gente parte elas, né, quando a gente faz uma muda por estaca, elas têm uma emulsão aquosa, um líquidozinho bem transparente, bem aquoso, sabe? E o interessante, Ana, olha só, olha como é que os eufórbias, algumas eufórbias, né, desse grupo aqui, desse gênero aqui, olha, elas parecem as cactáceas, você tá vendo? Olha como é que o corpo vegetativo é parecido com o das cactáceas, olha só. Isso é por causa de um processo que a gente chama de convergência adaptativa. O que acontece? Elas evoluíram para ocupar habitats muito parecidos, entendeu? Então elas acabaram tendo adaptações semelhantes.
uma família com a outra. Então, olha só, elas têm as folhas reduzidas, né? As folhas reduzidas para evitar desidratação. Uma coisa legal de falar também é o seguinte, ó, esse espinho aqui, ó, não é um espinho de verdade, igual o espinho da família cactácea. O espinho do cacto é uma folha que foi modificada ao longo da história evolutiva dele e virou um espinho. Esse aqui, ó, é uma estrutura da pele da planta. Essa estrutura aqui, ó, chama acúleo. E é uma outra estrutura, não tem nada a ver com espinho não, sabe? É uma outra diferença, inclusive, de cactácea para euforbiácea. E um jeito prático de conseguir identificar também, deixa eu ver se consigo focar aqui, é que, olha só, as euforbiáceas, normalmente elas têm os acúleos duplos, tá conseguindo ver? Não dá para ver, não. Deixa eu ver aqui, olha, aqui, ó, os acúleos duplos, tá? Deu para ver? Olha só. Tá vendo que é duplo. Elas têm os acúleos duplos, isso é uma característica bem, também, uma característica bem de eufórbia também, tá vendo? A gente consegue diferenciar com bastante facilidade assim, ó. Olha lá, viu? Os espinhos todos duplos. Ô Guido, Aham. que monte de cacto suculenta que tem aí, Guido? Tem mais de 1000 espécies, Ana. Dá para mostrar a planta aqui, ó, o tempo inteiro. Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é a respeito... Volta para você, porque senão a gente vai tirar a atenção aqui das plantas, do pessoal. Depois a gente mostra mais, pode ser? Depois a gente mostra mais planta. O que você queria falar? Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, o pessoal tem muita dúvida, muita assim, dificuldade eu acho, trabalhar com o conceito, é a questão da rega das suculentas. Porque eu acho que a pessoa um pouco que humaniza a planta e fica com dó de deixar a planta sem água, sabe? E acaba criando um ambiente muito úmido ali e propício para a proliferação de fungo, que são talvez os maiores inimigos que as suculentas têm em cativeiro, sabe? Você mesmo já deve ter tido uma suculenta que estava linda, maravilhosa, e que de repente ela apodreceu. Não já aconteceu? Ela melou, sabe? Ela Já. ficou molenga, sabe? O que acontece? Isso ocorre, né, por causa de um fungo que começa a cometer a planta pela região da raiz e vai comendo a planta de dentro para fora como se fosse uma cárie. E aí, quando se assustou, a planta apodreceu toda por dentro, sabe? Essa planta, igual a gente estava falando, na natureza, elas ficam no substrato normalmente pedregoso, silicoso. Então, durante a evolução delas, elas não precisaram desenvolver nenhuma defesa para esse tipo de praga, né, para fungo, porque não é uma coisa que ocorre no local que essas plantas ocorrem naturalmente, sabe? Não é uma praga, elas ficam em locais muito secos e com pouquíssima matéria orgânica. E o fungo ele se desenvolve exatamente no oposto, em locais úmidos e com muita matéria orgânica. Então a gente pega os nossos substratos, né, que por mais que sejam adequados para cacto e suculenta, eles ainda têm muito mais matéria orgânica do que o solo do habitat natural dessas plantas, e aí enche ele de água, então a gente cria um ambiente propício para a proliferação de fungo, que é uma coisa que a planta não consegue suportar. Então, assim, talvez essa seja a maior causa, assim, sabe, da morte de cacto e suculenta em cativeiro. Como que a pessoa deve irrigar em casa? Então, é o seguinte, eu falo, Ana, que a questão da rega é um exercício de sensibilidade. Porque o que acontece? Não adianta a gente decorar uma frequência para regar a nossa planta, porque essa frequência ela vai variar com vários fatores ambientais. Ela vai variar com a umidade do ar, ela vai variar com a temperatura média. Por exemplo, no inverno, né, está muito mais frio, então a gente rega as plantas menos que no verão, que está muito mais quente, o substrato seca muito mais rápido. Eu falo o seguinte, quando a planta começa a desidratar, ela mostra para a gente. Você quer ver? Ó? Deixa eu pegar duas plantas aqui. Elas estão até mais ou menos separadas aqui, já exatamente para eu conseguir mostrar isso para você. Quer ver? A planta, legal. Quando ela começa a ficar desidratada, ela dá sinais para a gente que ela está desidratando. E como é uma suculenta, um cacto, é muito difícil matar ela desidratada, porque ela é adaptada para ficar nessa condição, com pouca rega mesmo, sabe? Então, o ideal é que a gente espere a planta dar para a gente um sinal de que ela comece a desidratar, para depois fazer a rega de novo. Ó, aqui você vai conseguir entender direitinho. Essa aqui, ó, é uma Echeveria lilacina, tá? É uma planta, uma Echeveria da família Cactácea. Ela tá linda, cheia, tá virando uma moita, sabe? É uma planta já adulta. É uma planta de sol pleno. Essa aqui, ó, ela toma sol, para você ter ideia, de 6 da manhã a 6 da tarde, o tempo todo direto. Então ela tá assim, completamente rustificada, que a gente fala, sabe? Essa planta, ó, ela tá hidratada. Olha como é que a folha dela tá lisinha, o tugor da folha tá legal. Olha o aspecto da folha dela, tá vendo? Agora, ó, eu tenho uma outra planta aqui, exatamente a mesma espécie, só que já começa um processo de desidratação.
Olha como é que a folha está ficando bem enrugadinha, você tá vendo? Olha aqui, ó. Tô vendo, perfeito. Tá vendo? É muito nítido. Olha, a planta mostra pra gente quando ela está desidratando. Olha a diferença de uma para outra. E elas estão sendo mantidas na mesma condição de luminosidade. Então, você pode começar a planta deixar a planta, né, começar a mostrar que ela está em processo de desidratação. Não precisa, é claro, deixar a planta chegar no ponto que essa aqui chegou, sabe? Essa aqui da jogada ali atrás, ela ficou esquecida, tadinha. Deve ter uns 5 meses que ela não vê água. Não precisa deixar ela chegar a esse ponto, é claro. Mas você não precisa estar molhando ela sempre, antes dela começar a demonstrar que ela precisa de água, sabe? Essas plantas aqui, ó, pra você ter ideia, olha como é que elas estão absolutamente hidratadas, olha só. Estão todas lindas, tá vendo? Linda. Então, olha só. Perfeita, Essa aqui gente. tá um pouco mais cheinha. Olha o aspecto delas, tá vendo? Elas não vêm. Ai, Elas vou não morrer. vêm. Eu quero, gente. Olha que linda. Essas plantas no inverno, a gente molha elas mais ou menos de 15 em 15, 20 em 20 dias. Se tiver muito frio, tem vezes que a gente chega a molhar elas uma vez por mês. Pra você ter ideia. Então, Você molha a folha e eu tudo? molho tudo. Substrato, tudo ou só substrato? Tudo. Imagina, Aí você põe muita água ou pouco? Como você imagina põe? se eu fosse ficar com esse tanto de frescura que esse povo inventa para molhar 5 mil plantas. É impossível. Ô, gente, a gente tem a internet, é muito boa, ela é muito legal, ela permite que a gente faça isso que a gente está fazendo agora, mas ela também tem o problema de qualquer pessoa poder falar o que quiser nela. Então a gente tem que, para usar a informação da internet, saber ser bem crítico, entendeu? Porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa muito ruim. O que acontece, gente? As plantas, os cactos e as suculentas, né, por mais que eles sejam plantas de clima árido, eles são, a maioria deles, de clima tropical. Então, se eles são de clima tropical, eles passam por uma estação chuvosa anual, por mais que ela seja pequena. E durante essa estação chuvosa, ninguém abre um guarda-chuva em cima de cada planta na natureza, entendeu? A planta ela vai tomar chuva normalmente. Então, desde que a gente respeite o intervalo entre as regas, não tem problema nenhum molhar a folha, molhar a planta. Pra você ter ideia, eu molho tudo aqui com a mangueira, inclusive as minhas espécies mais E sensíveis. muito? Muito, jogo muita água. Quando eu rego, eu faço uma rega bem assim, bem farta, sabe? Só que aí depois eu dou um intervalo muito grande entre uma rega e a outra. Aí qual o intervalo é esse? Varia de planta para planta, varia de espécie para espécie. Eu vou observar a planta, como eu falei, e vou ver se ela já está precisando de água de acordo com os sinais que ela está me dando. E uma outra coisa importante é o seguinte, a gente consegue também aumentar gradativamente o intervalo de rega que uma planta está acostumada que ela está submetida, sabe? A gente consegue ir deixando ela cada vez intervalos maiores sem rega, ela vai se adaptando, as estruturas dela vão se adaptando a esses intervalos, sabe? E além de aguentar, né, um tempo maior sem água, elas vão produzindo, por causa desse estresse, umas substâncias que a gente chama de metabólico secundário. Tanto o estresse hídrico quanto o estresse luminoso induz a produção de metabólico secundário. E os metabólicos secundários, eles são muito parecidos com nossos anticorpos, sabe? São eles quem protegem a planta de vários tipos de infecções secundárias, de pulgão, cochonilho, tudo isso. Então, uma planta que está estressada, né, em relação à luminosidade e estressada em relação à rega, ela também está muito mais saudável do que uma planta que está sendo regada com uma frequência muito grande e mantida num local com menos estresse luminoso que aquela espécie aguentaria, sabe? Então, assim, o cultivo adequado, ele permite que você tenha uma planta muito mais saudável, muito mais durável, que não vai adoecer de jeito nenhum. Eu falo sempre que a planta, gente, ela é igual a gente. Ela só vai pegar alguma doença se ela estiver imunodeprimida, se a imunidade dela estiver comprometida. Se a planta estiver absolutamente saudável, ela não adoece, não tem jeito. Ela vai ficar bem, independente de qualquer coisa, sabe? Então, Nó, Guido, você arrasa com suas dicas. Então a gente tem que. A planta é um organismo vivo. Se a gente se atenta para isso, sabe, para essa questão, e começa a tratá-la como um organismo vivo, entender as necessidades que aquela espécie tem, que a gente está trabalhando, que a gente está cultivando, a gente passa a não ter mais problema com o cultivo, porque a planta está saudável, a planta está submetida, né? A água. Ô, Guido, Uhum. o seu estufa é de plástico ou sombrite? Aqui, ó. Eu tenho as duas estruturas, tá? Eu tenho estufa de plástico, eu tenho estufa para sombrite, eu uso elas para situações diferentes. Deixa eu te mostrar, ó. Essa aqui, ó, é uma estufa de plástico difusor. Esse plástico aqui, ó, ele não filtra a luz. Ele só homogeneiza a incidência da luz do sol e aumenta a temperatura daqui de baixo em uma média de 5 graus.
Então eu uso essa estufa aqui, ó, para as plantas de sol pleno. Então crassuláceas, euforbiáceas, lá do outro lado tem cactáceas, para as famílias, né, que vão tomar o sol pleno. O que é sol pleno, mano? É uma outra coisa que o pessoal não consegue muito entender. O sol pleno é o sol da manhã, o sol quente, que vai das 10h30 às 2h30, mais o sol da tarde. Isso é sol pleno, é o sol do dia todo. E tem que ser direto. Não adianta, gente, ser sol pela janela, não adianta ser sol pelo lavabo, não adianta a janela ser grande, não adianta ter muita luz natural. Sol pleno, é sol direto em cima da planta. E o que acontece? Essa planta ela evoluiu durante milhares de anos para ficar nessa condição. Não adianta você querer brigar com a ecologia da planta e manter ela num ambiente diferente, porque ela não vai ficar bem. Esporadicamente, por mais que ela dure um tempo, ela vai pegar alguma doença, ela vai pegar alguma infecção secundária. Então, igual a gente acabou de falar, a gente tem que fazer, eu acho que talvez o oposto do que a gente está acostumado a fazer. Como é que o pessoal faz normalmente? Eles olham para a planta, acham a planta bonita, aí compra a planta e depois vai pensar onde vai pôr a planta. Isso é um problema para o futuro, entendeu? E o caminho... Eu falo que é o inverso. É o inverso, exatamente. Primeiro você tem que escolher o local que você tem para colocar uma planta, para depois você escolher a espécie que você vai pôr ali. O mundo botânico, né, é um universo literal. Tem planta que se adapta a todo tipo de ambiente, tem planta que fica embaixo d'água, tem planta que fica sem praticamente luz nenhuma. Então vai existir uma planta que vai ficar no lugar que você tem para oferecer para ela, bem, sabe, saudável, sem estar, de certa forma, angustiando e sofrendo por isso. Então, se a gente faz esse exercício de inverter a ordem das coisas, sabe, primeiro analisar o espaço para depois escolher a planta, eu acho que a coisa fica bem mais fácil, facilita bastante, sabe? E a sua outra estufa? Então, e aí, olha só, eu tenho várias partes perdão, tem que virar. Eu tenho várias partes com o sombrite, com intensidades, inclusive, distintas, tem de 25, tem de 75, e eu uso essas partes para aqui, ó. Eu uso essas partes para cultivar gêneros de suculenta que se adaptam melhor à meia sombra. Então, olha só, essas aqui são todas plantas do gênero Haworthia, perdão. O gênero Haworthia é o gênero de suculentas da família Asphodianaceae, que é da África. Tem várias espécies lindas, olha só. Essa amada Black é linda. Essa Lovely Hash aqui é linda também, olha só. Tem várias bem exóticas, tá vendo? Nossa, que linda, gente. Olha essa obtusa variegata que linda. Maravilhosa, né? Linda. Olha só, Então tá vendo? Perfeita essas plantas. Esse local eu uso para cultivar. Esse aqui é um outro gênero que chama Haworthiopsis, que também é um gênero que se adapta melhor à meia sombra, tá vendo? Esse gênero aqui, ó, é um gênero que chama Gastéria, que também é um gênero que se adapta melhor à meia sombra. Então, eu uso os espaços, né, com sombrite, tanto para cultivar essas espécies que se adaptam melhor na condição de meia sombra, quanto para fazer os procedimentos, por exemplo, de germinação de semente. Aqui, ó, aqui a gente tem várias sementes germinadas de Astrofito myriostigma, eles estão com mais ou menos 4 meses de idade, tá vendo? Estão bem pequenininhos, olha o tamanho do meu dedo aqui para você comparar. Bem pequenininhos. Para você ter ideia, esse cacto aqui, ele chega no tamanho de venda com mais ou menos 4 para 5 anos de idade. Então, é um cacto de crescimento bem lento. Olha aqui, olha. Mais vários filhotes germinados. Aqui é a cabeça de frade. Tem umas bandejas que não tem nem espaço mais para crescer filhotinho. Então, esse aqui, ó, é um procedimento de germinação de semente, que a gente faz também na meia sombra. Porque na meia sombra a gente tem um aproveitamento maior e um crescimento também. O que é meia sombra em casa, para o pessoal saber em casa? É bom também falar. Então, ó, o sol pleno é o sol do dia todo, da manhã, o sol quente e o sol do meio-dia. A meia sombra, né? É o sol que vai das 6 da manhã até mais ou menos às 10h30, ou então mais ou menos das 2h30 da tarde até mais ou menos às 5 horas da tarde. É o sol que a gente fala do começo da manhã ou o sol do fim da tarde. Então, a meia sombra, a planta vai receber um pouquinho de sol direto por dia, mas bem pouquinho. Então, assim, é uma planta que você pode cultivar, por exemplo, numa janela de apartamento, que pega só metade do sol, ou então numa área de alguma casa, que pega só metade do sol também. E a gente tem um terceiro. A pessoa pode colocar dentro de casa e tirar, ou isso não é legal? O que acontece, Ana? Eu falo que planta detesta passear, que quem gosta de passear é cachorro, planta gosta de ficar paradinho, entendeu? O que acontece? Na natureza, a planta, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela faz tudo isso estática, tá? Olha para você ver, ó, vamos dar um exemplo aqui dessa plantinha aqui.
Essa planta, por exemplo, ó, ela está aqui, o leste é lá do outro lado, o oeste é lá para o outro lado. Então o sol nasce lá e se põe lá. Esse lado de cá dessa planta, ó, ele pega muito mais sol do que o lado de cá dessa planta, justamente porque o leste está lá e lá não tem nenhum obstáculo, a planta pega o sol do dia inteiro. Então esse lado aqui, ó, vai estar todo adaptado a uma maior incidência de luz do que esse lado de cá. Se eu pego essa planta aqui, ó, e faço simplesmente assim, ó, muita gente acha que isso não é nada, que não está acontecendo nada com a plantinha, é como se o planeta inteiro tivesse virado o contrário para ela. Então ela vai ter que começar a gastar energia para se readaptar a essa nova mudança de ambiente. E se a gente está sempre trocando a planta de ambiente, trocando a planta de ambiente, trocando a planta de ambiente, ela vai estar sempre gastando energia, né, com essas readaptações, e não vai sobrar energia para ela gastar nem crescendo, nem reproduzindo. Então é uma planta que não vai florir, é uma planta que vai ficar estagnada em relação ao crescimento vegetativo dela. A planta, ela precisa da elasticidade, ela precisa ficar parada, sabe? Tanto que aqui em casa... Tem porco aí? Tem um porco aqui, o Bacon, você quer ver ele? Ô Bacon, vem cá. Ele tá fazendo ronque-ronque aí para trás, né? Quer ver? Ele tá inclusive ali, ó, fuçando a suculenta ali, ó. Tem um porco aqui tem um mundo de bicho, rapaz. É bicho pra todo lado. Quando você vai, aqui tem bicho. É a biofilia. É a biofilia. Entendeu? Eu tô curiosa para saber substrato seu aí que tem carvão, essas coisas. Olha só, esse substrato aqui, ó. Deixa eu voltar para filmar ele, para dar para mostrar. Esse substrato que a gente desenvolveu em parceria com o pessoal da Terral. E ele tem dois elementos básicos, tá? Ele tem isso aqui, ó, que é casca de pinos carbonizada. A casca de pinos, embora ela seja orgânica, né, ela é carbonizada. Então ela não vai além de não liberar, né, nenhum componente que não seja benéfico para a planta aí no solo, por já estar carbonizada, ela também não vai decompor e não vai gerar nitrogênio, né, nenhum resíduo nitrogenado, sabe? Oh, desculpa, gente, eu troquei. Ela não tem nenhuma função nutricional para a planta aqui. Ela não vai dar para a planta nenhum nutriente que a planta precisa. A única coisa que ela vai fazer nesse substrato é melhorar a drenagem e evitar a compactação. Olha para você ver, ó, isso aqui, ó, já está plantado aqui há um tempo bom. E o carvão é mais alcalino, é melhor, né? É melhor, exatamente. E olha, ele já está plantado há um tempão. Olha como é que está soltinho, você está vendo? Olha como é que não compactou nada, viu? Olha só, está absolutamente solto. Isso é muito bom para o desenvolvimento saudável da raiz, principalmente desse tipo de planta que cresce em um terreno muito arenoso, que o substrato é muito solto, sabe? E a parte... Então o que é o seu substrato? É comprado pronto da Terral? Esse aqui, a Terral vende ele pronto. A gente consegue comprar dele pronto já. Ele chama Terral suculenta. É casca de pinos carbonizada. Terral suculentas. Ele tem casca de pinos carbonizada. E o elemento carbonizada e o quê? O elemento orgânico dele, que vai dar para a planta o que ela precisa em relação à nutrição, é isso aqui, ó, que é a tufa de alta densidade. A tufa de alta densidade é como se fosse uma terra vegetal, né? Só que ela é formada numa camada mais profunda do solo e ela derrete muito devagarzinho. Então ela vai liberando para a planta o que ela precisa, viu? Eu consigo fragmentar ela vai virar terra. Só que ela vai derretendo bem devagarzinho com a rega e vai deixando o substrato, né, com níveis de matéria orgânica que são legais para esse tipo de planta. Não deixa os níveis de matéria orgânica muito altos, que cria um ambiente mais propício para fungo. E drena muito bem. Ele também não compacta e drena muito bem, tá vendo? Ele é muito durinho. Então, assim, é o substrato que não retém... Então, para cactos e suculentas, tudo você coloca o substrato para cactos da Terral? Todos eu estou usando no momento substrato de cacto e suculenta da Terral, exatamente. Mas olha só. Você pôs drenagem aí ou não? Nesses potinhos aqui, ó, no pote 11, não, e porque aqui também tem baixa estufa, a rega é mais controlada. Mas todas as plantas aqui de fora, olha para você ver, todas sem exceção, elas estão em potes, olha, um pouco mais longos, né, mais profundos do que largos, justamente para eu conseguir fazer uma camada de drenagem bem funcional. Normalmente eu faço a camada de drenagem com argila expandida, você tá vendo? Tô. Ah lá, Você não mistura terra vegetal nem areia grossa, nada nesse substrato? Não misturo terra vegetal, não misturo areia grossa, inclusive eu não uso nem areia grossa nem terra vegetal no meu cultivo por alguns motivos. Olha só, a areia grossa, ela é muito densa. Então, com o tempo, é normal que ela vá compactando no fundo do vaso, no fundo do recipiente. A terra vegetal, ela é toda orgânica,
ela tem muita matéria orgânica, então você pode usar ela em quantidades pequenas, mas ela tem a desvantagem de poder carregar semente de praga. Então eu acho que tem outras fontes de matéria orgânica que são mais confiáveis que a terra vegetal, por exemplo, a turfa, né? Ou então o humus de minhoca. O humus de minhoca é excelente em relação ao valor nutricional, e o humus de minhoca ele tem a vantagem de não ter semente. As minhocas comem tudo, não sobra semente ali, sabe? Então o humus de minhoca também funciona super bem como parte orgânica do substrato. Bom, o substrato para cacto suculento, basicamente, ele tem que ter duas características, né? Ele tem que drenar muito bem, ele não pode reter umidade, você tem que jogar água, a água tem que ir embora logo, e ele não pode compactar, ele tem que manter a textura, né? Ele tem que se manter aerado durante o tempo, as regas e o tempo de cultivo. Se o substrato compactar, ele vai acabar matando, né, os pelos absorventes, que são as estruturas da raiz que servem para tirar do substrato água, sais minerais e nutrientes, e a planta vai começar a consumir o que ela tem de reserva de nutriente, uma hora ou outra ela vai morrer. E se o substrato ficar muito úmido... Gui, Aham, entendi. entendeu? O pessoal, que a gente está falando aqui, e depois fica gravado, a gente de todo o Brasil, que não tem acesso a terral, ou às vezes tem gente que não pode comprar. O Uhum. que eles podem Então, substituir o seu o substrato para substrato. essa pessoa que não pode? Olha só, aí é o seguinte, a gente usa misturas, né, de substrato com no máximo 33%, né, um terço da composição total de matéria orgânica, e os outros dois terços da composição total de matéria inorgânica, material inerte, que vai ter a função, né, de melhorar a drenagem e de evitar a compactação, da mesma forma que a casca de pinos faz aqui. A gente pode usar, né, como material inerte a perlita. A perlita é um mineral, a perlita expandida, tá? Não é perlita em pó, isso é importante. A perlita é um mineral de baixíssima densidade, ela não compacta, ela não segura umidade, ela drena super bem, funciona muito bem também. A gente pode usar a casca de arroz carbonizada, que também é muito boa, ela drena muito bem, ela não compacta, e por mais que ela seja orgânica, ela também é carbonizada, então ela não vai se decompor num período muito curto, ela dura muito tempo. Uma outra coisa importante, gente, que eu não falei, é que tudo que é carbonizado libera silício. E o silício, embora ele não seja um componente essencial para a planta, ele é um componente benéfico. A planta que cresce em um solo rico em silício, ela tem a parede celular mais grossa, ela fica mais forte, a infestação de pragas, principalmente de insetos sugadores, e ela fica mais resistente a todo tipo de infecção, na realidade, sabe? A planta que cresce em um solo que contém silício. Além do silício ser um antifúngico também muito eficiente. Então, assim, usar alguma coisa carbonizada no substrato para cacto e suculenta é legal por isso, tanto pela questão do silício ser um componente benéfico, quanto pela questão do silício ser um antifúngico também natural. Então você falou para o pessoal misturar ou casca de arroz carbonizado ou O perlita perlita com com um humus de minhoca. o humus de minhoca funciona super bem. Se a pessoa tiver tanto casca de arroz carbonizada, quanto perlita, quanto humus de minhoca, e quiser usar um para um, uma parte de humus de minhoca para uma parte de perlita, para uma parte de casca de arroz carbonizada, ela vai ter um substrato excelente, que não vai compactar, que vai drenar super bem. Pode usar brita como inerte, ou brita, ou casca de pinos, que é mais fácil, O que acontece? ou carvão, ou isopor, ou nada disso. A brita não é legal, porque a brita é muito densa, então ela com o tempo também vai descendo com as regas, tudo que é muito denso, quando a gente vai regando com o tempo, vai descendo, sabe? Então não é interessante. A casca de pinos não carbonizada, ela vai se decompor muito rápido e vai perder essa capacidade de ser um agente drenante. Além do fator, durante o processo de decomposição, ela vai liberar muita ureia, e a ureia é muito nitrogenada, e isso aí que é um ambiente maravilhoso para a proliferação de fungo, também não vai funcionar bem por causa disso. Então, se você usar a casca de pinos, né, carbonizada, além de você criar um ambiente muito rico em matéria orgânica, com o tempo ela vai decompor e também não vai funcionar como agente drenante, sabe? O isopor, você até pode usar, só que o que acontece? A gente chama de isopor uma série muito grande de polímeros, alguns são pintados, alguns não são pintados, alguns são inertes, alguns não são inertes. Então, se for um isopor inerte, que não vai liberar nenhum quando se regar principalmente, e quando ele ficar exposto ao sol. Só que se for, vixe, caiu, voltou? Agora voltou. Então, se for um isopor inerte, você pode usar.
Agora, se for um isopor, né, que libere alguma coisa no seu recipiente quando ele for exposto à rega e ao sol, que é uma coisa que pode acontecer, você não pode usar. E não tem jeito de saber se o isopor é inerte ou não inerte. Então, via de regra, sim, eu parei de usar justamente por causa disso, entendeu? Eu até gostava muito de usar o isopor, eu reciclava ele, achava isso legal, mas eu tive algumas experiências com alguns isopores que eles liberaram alguma coisa no substrato com o sol e com a rega e acabou matando a planta. Então, eu não uso mais por causa disso. Você manda planta para o Brasil todo, Guido? Pô, a gente manda planta pelo correio, a gente manda sim para vários lugares, sabe? Só que Como que o pessoal te chama para normalmente adquirir suas eles plantas? chamam pelo Instagram e a gente tem um WhatsApp de venda. A gente tem um WhatsApp específico para venda, sabe? Nós temos muita espécie legal, espécie Você que fala muita para gente não mim? te fala, quer ver? Aí você manda ela na raiz nua ou no vaso, Guido? Acho que deu uma caída. Voltou? Voltou? Ele é Você zero manda ela na raiz nua ou com vasinho? na raiz nua. Na raiz nua pelo correio só com a raiz nua. Aí a planta vai embrulhadinha no papel, fica mais fácil ser enviada, sabe? Mandar com vasinho pelo correio é muito complicado, a planta machuca muito, então fica meio complicado. Então a gente manda sempre com a raiz nua, tá? Mas a gente manda com um torrão de raiz legal, só que lavadinho. O telefone é 031, né? 99436-1703. Tá? Repete pro pessoal. 31 99436-1703. Você quer ver? Tá. Deixa eu E se o mostrar uma pessoal coisa. tiver dúvida de cactos e suculentas? No Pode, direct, né? pode perguntar para a gente via direct, exatamente. E além deixa eu voltar aqui, né? Além do Instagram, a gente tem um canal no YouTube, que é o canal do Cacterapia, que tem vários vídeos muito legais, muito didáticos a respeito desses principais assuntos, sabe? Rega, luminosidade. Eu falo que lá no YouTube tem um curso, se a pessoa quiser aprender bastante, até um pouquinho sobre taxonomia, sobre as principais famílias, a gente tem conteúdo sobre isso também, ficou muito legal. Uma amiga minha que produziu, ficou muito boa de serviço também, a Carol. Ô, Guido, eu quero que você fala para mim uma dúvida minha. Claro. Se eu for comprar, tem algum jeito de saber, a grosso modo, quais que são de meia sombra e quais sol? Porque eles me falam que as folhas mais verdes toleram mais meia sombra do que sol. É verdade ou não? Ou é mito? É um mito mais ou menos, é um mito que tem um fundo de verdade, assim, um fundo verídico, sabe? Mas assim, ó, tem um jeito mais fácil, eu acho. Ó. Tem 4 gêneros de suculenta principais, assim, que ficam muito bem na minha sombra. Quase todos os outros são de sol. Tem mais alguns que ficam bem na minha sombra também. Eu vou mostrar para você alguns desses gêneros, e aí eu acho que fica mais fácil, que fica fácil de identificar que eles têm características muito comuns, sabe? Entre as espécies. Então vamos lá, 4 gêneros para meia sombra, gente. O resto é de sol pleno. Eu vou mostrar mais alguns, tem mais uns ali que eu faço mostrar. Olha só, esse gênero chama Gastéria. É um gênero que tem várias espécies. Eles têm essas folhas rosetadas, sabe? Eles são parentes da aloe e da babosa. Da meia sombra. Eles funcionam super bem na meia sombra. Todas as gastérias. Tá? Vamos para o segundo gênero, então. Tá. O primeiro foi Gastéria. O segundo gênero, deixa eu pegar aqui, ó, chama Haworthiopsis. E ele também funciona super bem na meia sombra. Elas são plantas normalmente nativas da África do Sul. Tem esse aspecto bem exótico também. Uhum. O terceiro gênero é o gênero Haworthia, que é esse gênero aqui. O Haworthia é um gênero muito diversificado. Ele talvez seja hoje um dos gêneros mais colecionados no mundo todo. O pessoal da Tailândia é maluco com esse gênero aqui. Aqui, ó, eu tenho vários. Haworthia e Haworthiopsis? São gêneros diferentes. Esse aqui, ó, é o gênero Haworthiopsis, Tá. esse aqui é o gênero Haworthia. Inclusive, até 2015, eles eram o mesmo gênero. E teve um trabalho que dividiu ele em 2 gêneros distintos, sabe? Os dois funcionam muito bem na minha sombra. Aqui mais um Haworthia, tá vendo? Também funciona muito bem. Tem um outro gênero que chama Sansevieria, que é o gênero da espada de São Jorge. Lança de São Jorge. Lança de São Jorge, exatamente. E a gente tem várias espécies pequenininhas. Olha o tamanho dessa aqui, que linda. Ela é adulta, tá vendo?
Linda. Essa aqui Aí tem... quem fala que não gosta de Sansevieria, gente? Não gosta Maravilha. porque não sabe tanto Sansevieria linda que tem no mundo. Olha só, essa aqui também. Olha o tamanhozinho dela. Ele já é adulta, tá vendo? Ela não é uma planta que cresce mais. Então é uma planta super exótica. E ela talvez seja o gênero que mais vai suportar aí essa condição de meia sombra, sabe? A gente tem mais um ou outro gênero. Tem o gênero Ripsalis, que é o único gênero da família Cactácea, que é de Mata Atlântica, que suporta meia sombra. Mas assim, normalmente a gente tem esses gêneros aqui que eu mostrei, que ficam melhores na meia sombra, e todos os outros gêneros ficam melhores no sol pleno. Essas do meia sombra, se rustificando, adapta sol pleno ou não? Adapta sim. Inclusive o gênero Haotia, ele é de lugares, ele ocorre naturalmente em locais extremamente quentes da África. Então, ele adapta também ao sol pleno. Ah, um outro gênero também, um outro tipo de planta também, né? Que fica super bem na meia sombra, são as plantas pendentes do gênero Senécio. Esse aqui é um colar de pérola, inclusive ele está extremamente desidratado aqui agora, está até dando para ver, ó. Mas ele é um Senécio que se adapta muito bem também à condição de meia sombra, sabe? Ele fica muito bem com o solzinho da manhã ou com o solzinho da tarde, sem o sol do meio-dia. Então você deu 6 gêneros. Esse último é as plantas pendentes do gênero Senécio? Senécio, isso. E tem também as cactáceas do gênero Ripsalis, né? Deixa eu mostrar uma ali para você, só para você ficar, pra você ver qual que é. Também adaptam bem aí na condição de meia sombra. As outras, gente, não tem Você sabe jeito. por que que eu anoto? Eu anoto porque o povo fala assim, eu quero do jeito que o Guido falou. Aí eu já sei Aí você já responder no tá direct. respondendo direto. Cada botânico, cada biólogo dá uma receita. A É pessoa tem que ver o que que ela se adapta. porque na realidade, só, o que acontece? Não existe receita, né? Vários caminhos chegam a Roma. O cultivo, ele é um concílio de fatores, né? A gente concilia o substrato com a rega e com a luminosidade. Então tem vários jeitos que a coisa pode fazer assim que ela vai funcionar, sabe? Só que o que acontece? Eu gosto de cultivar as plantas da forma mais parecida possível com que elas estariam na natureza. Porque eu não gosto de ter que ter aqui no meu espaço uma rotina, por exemplo, de inseticida, de fungicida, sabe? Eu não gosto de ter que usar esses produtos de forma recorrente. Eu até esporadicamente acabo usando alguma coisa em uma planta muito rara, mas de forma muito esporádica, assim, sabe? Eu não tenho uma rotina de fungicida, eu não tenho uma rotina de acaricida, justamente porque as plantas elas estão cultivadas da forma que elas ficariam, que elas estão assim, o mais próximo possível que elas estariam na natureza, elas estão saudáveis, sabe? Elas estão com a saúde boa, elas não estão muito deprimidas. Se você briga com a ecologia da planta, se você discute, né, com a condição que ela evoluiu para permanecer nela, uma hora ou outra vai dar errado, então não tem jeito. A não ser que você tenha, às vezes, uma rotina muito fixa de fungicida, de acaricida, de tudo isso, que são substâncias extremamente tóxicas, que fazem muito mal para a gente, que está utilizando, que está passando, fazem muito mal para o nosso planeta, elas vão para algum lugar, elas não ficam presas no vasinho que você utilizou elas, sabe? E eu acho que essa rotina muito pesada desse tipo de produto vai até assim no caminho contrário do que a gente prega com essa questão das plantas, sabe? Com esse trabalho que a gente faz com as plantas. Ô Guido, Uhum. fora a praga e doença, faltou praga e doença e faltou propagação. Uhum. Fora a vinda de fungo por excesso de Umidade. irrigação, umidade. Tem alguma outra mais comum praga ou doença que acomete cactos e suculentas? Os pulgões e as cochonilhas também são extremamente comuns, os dois, tanto pulgão quanto cochonilha, mas também em condições, né, de excesso de rega e falta de luminosidade. Se a planta tiver com infecção recorrente de pulgão ou com infecção recorrente de cochonilha, você quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui tem os dois, ó, tanto pulgão quanto cochonilha. O cochonilha é essa maiorzinha, que parece um escudinho, e o pulgão é esse pequenininho, branquinho, tá vendo? O que você vai fazer com essa planta? Ó, essa planta, eu vou tratar ela com álcool isopropílico, que funciona bem tanto para pulgão quanto para cochonilha, e é uma opção orgânica que a gente tem para o tratamento dessas duas pragas. Ele não é de alta toxicidade, não vai trazer um perigo para a gente que está usando, sabe? Costuma funcionar bem. Caso não funcione, eu vou entrar com um produto um pouquinho mais forte, algum acaricida específico. Mas normalmente o álcool isopropílico costuma funcionar e a gente pode replicar. Como que você dilui? Ó, a gente usa o álcool isopropílico puro. Se você for diluir, ele pode colocar uns 30% de água, não tem problema. E eu borrifo ele na planta
no finalzinho da tarde, iniciozinho da noite. Justamente porque nessa hora o sol já vai ter se posto e aí ele não vai queimar a derme da planta com o auxílio do álcool, sabe? De manhã o álcool já vai ter evaporado. Repetida aí quantos dias? Se não matar, se não resolver o problema do pulgão da cochonilha, que normalmente a primeira costuma resolver, você pode repetir com 5 dias, depois repetir com 5 dias de novo. Aí é o seguinte, olha só, os cochonilhos, tá? Que são esses maiorzinhos que a gente está vendo ali, ó, eles não morrem e caem, eles morrem e a carapaça deles continua aderida à planta. Então depois que você matar ele, você tem que dar uma mangueirada na planta, uma jateada de água nela assim, sabe? Para você conseguir tirar essas carapaças de cochonilho que permanecerem ainda grudadas na planta. Eles não saem assim que os cochonilhos morrem não, sabe? Então você vai, passa e depois dá uma mangueirada nela que vai tirar tudo. Essa aqui mesmo já tá, se bobear, já tem muita coisa morta aqui, você quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eles já estão mortos, já estão secos, tá vendo? Eu já tinha passado, na hora que jatear deve cair tudo. Então o que acontece? O óxido isopropílico funciona super bem, só que mais uma vez, né? Se a planta estiver numa condição inadequada, tanto de rego quanto de luminosidade, você vai tratar a praga, ela vai voltar, você vai tratar a praga, ela vai voltar, você vai tratar a praga, ela vai voltar eternamente até que você acerte a questão do cultivo. E você manda o substrato da Terral pro pessoal também? Olha só, a Terral é uma empresa grande, ela vende para vários locais no Brasil. Então tem lugar que vende Terral no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o Pão de Açúcar vende Terral, a Leroy Merlin vende Terral. Então ela atende essas franquias maiores, sabe? Então acho que muito lugar o pessoal... então fechou. E aqui, um outro negócio... O que você faz de adubação? A adubação é o seguinte, ó. Essas plantas, elas não têm necessidades nutricionais muito altas, e inclusive, elas têm um metabolismo muito lento mesmo. Isso é uma característica delas, justamente por evoluir num ambiente muito pobre em matéria orgânica, sabe? Então, por mais que a gente crie um ambiente muito rico em matéria orgânica, a planta não vai conseguir aproveitar toda essa matéria orgânica de forma eficiente, além do ambiente ficar mais propício para a proliferação de fungo. Então, ó, eu uso adubo, né? A gente tem que adubar toda a planta, porque os nutrientes disponíveis no substrato eles vão se esgotando com o tempo. Então, a gente tem que adubar toda a planta. Só que eu dou preferência para usar adubos sólidos de liberação lenta. Porque aí, toda vez que você rega, ele libera um pouquinho de nutriente e a planta vai usando aqueles nutrientes ali, né, nos seus processos metabólicos. Olha aqui para você ver. Osmocote, basacote, o basacote é excelente. Olha lá, aqui, por exemplo, o basacote. Você está vendo? Aqui é o basacote com Você usa só ele? Não, aí ó, o basacote ele tem NPK, só isso. E a planta, ela precisa, né, igual a gente falou, as plantas precisam de 17 nutrientes para completar o seu ciclo de vida, e NPK são só 3 deles, são os que ela precisa com maior quantidade. Então a gente usa o basacote para fornecer o NPK, que são os 3 nutrientes que a planta vai precisar com maior quantidade, e eu uso também o bocashi para fornecer, o que o bocashi é um adubo orgânico, rico em macro e micronutrientes essenciais, sabe? Então, bocashi é show. Bocashi é show, exatamente. Então eu uso também o bocashi, coloco os dois bem pouquinho mesmo, assim por cima, sabe? O bocashi eu coloco normalmente 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, e o basacote eu coloco mais ou menos de 6 em 6, 8 em 8 meses, porque ele tem uma duração muito boa. Ele, desses adubos de NPK granulado, ele é o que mais demora para diluir, sabe? Então ele funciona muito bem. E aí, quando eu preciso que a planta enraize, alguma coisa assim, aí eu entro com um tratamento à base de hormônio. Eu uso mas é já uma coisa um pouco mais específica, a gente usa ácido endobutírico, é um pouco mais complicado. A gente acabou de lançar também, em parceria com o pessoal da Terral, um produto à base de hormônio vegetal que auxilia muito no enraizamento comercial. Então, assim, é uma coisa legal que não tem ainda, sabe? Fica fácil de usar, o hormônio já está na diluição adequada. O enraizador, como que chama? Da Terral? Tem, a gente fez um específico para cactos e suculentas, com as dosagens hormonais que a gente testou aqui, que deram mais 7 de forma empírica, sabe? E ele funcionou super bem. Tá passando um... Como que ele chama? Falhou. Eu vou pegar, eu vou pegar um aqui para você ver, quer ver? Ô, João, pega um adubo daquele ali para mim, da Terral para mim, aquele de borrifar, por favor.
Aquele é aquele A pequenininho. gente fica querendo passar tanta coisa pro pessoal em uma hora, né, Guido? Mas é muita coisa diferente, é muita informação sobre o grupo que a gente tem, né? Eu não gosto de ficar enrolando, não. Aí a gente fica doidinho para passar para vocês muita coisa, gente. E, sim, e são dicas simples e que às vezes facilitam bastante no cultivo do pessoal, sabe? São dicas pra gente, assim, são coisas Não, muito e o pessoal te rotineiras. conheceu, sabe agora do seu canal do YouTube, no Claro, Instagram, eles podem e procurar. abre o leque. Não, João, é o de borrifar, só. É o de borrifar. Pode trazer os dois. Pega esse aí e o de borrifar. Guido é peça rara, show. Aqui, ó. Pode o de borrifar também. Faltou a propagação, viu? Vamos falar um pouco de propagação também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, entendeu? Esse aqui é o adubo que a gente. Perdão, é o substrato, tá vendo? Ele já vem escrito Vi. específico para cactos suculentos e ele a gente compra fácil em qualquer lugar no Brasil. Eu vou querer dele. E hoje, Ana, a gente tem a vantagem do seguinte: perlita, casca de arroz, tudo isso a gente consegue comprar pela internet, sabe? Então ficou tudo mais fácil também, sabe? Por mais que você não consiga comprar. Eu até tô com o cupom de desconto da Plantei, viu, gente? Eu tô com o cupom só mês de junho, da Plantei, tem tudo isso. Aqui, olha só. Aqui é o adubo, né? Perdão, o fertilizante à base de hormônio, tá vendo? Que a gente lançou em parceria com a Terral, que serve aí para auxiliar no processo, principalmente de enraizamento. Eu uso ele muito aqui em procedimentos de transplante, quando eu pego a planta em budo de vaso, eu costumo usar ele, e ele funcionou super bem também. A Terral tem que mandar esse negócio para mim. O quê? Isso é excelente. A Terral precisa mandar isso aí para mim. Eu vou mostrar Uai, ao pessoal. Excelente para a pessoa não repete de perder as novo, mudas. voltou. Voltou. Eu não sabia. Eu não conhecia esse produto da Ele é Terral. novo, a gente acabou de lançar ele, na verdade. A fórmula dele ficou pronta tem mais ou menos uns 6 meses. A gente ficou quase um ano testando esse produto aqui e a gente acabou de soltar a fórmula. Você acha que o pessoal consegue propagar por semente em casa ou só via folha? Consegue. Propagação por semente é muito simples. Olha só, a única coisa é que a gente não tem muito sucesso em propagar tanto cactos e suculentas por semente no inverno. O melhor período para a gente propagar os cactos e suculentas, não só por semente, mas por folha também, é na primavera, verão, que a temperatura média está mais alta, então a taxa de germinação é mais rápida, é mais alta também, né? E o metabolismo da planta está mais rápido, a gente vai ter mais sucesso para fazer a germinação por folha. O procedimento, gente, de germinação por semente é mais simples do que vocês podem imaginar, sério, é muito fácil. Eu já testei vários protocolos aqui no meu espaço. Esse aqui é um dos que eu tenho maior sucesso e é um dos mais simples de todos. Então, olha aqui, ó. A gente pega um pote, um recipiente, né, qualquer, de plantio, que tenha furo embaixo, isso é muito importante, tá? E aí, a gente vai pegar esse recipiente, encher ele de substrato adequado para o cultivo de cacto suculento, é claro. Depois a gente encharca esse substrato, deixa ele drenar todo, deixa ele sair a água sair toda pelo furinho, né, mas o substrato vai permanecer encharcado. Depois a gente simplesmente joga as sementes aqui por cima do substrato e tampa isso aqui com papel filme. Deixa ali onde tem um tampado para você entender como é que fica. E onde que a pessoa pega a semente? Mostra eles aí. Vou mostrar. Nossa, 1 minuto e 50 para acabar, Guido. Só pegar o que está tampado. A live vai cair. Se você quiser, Ana, depois a gente pode fazer uma específica de multiplicação também, que é um assunto bem legal. Aqui. Fechou. Aqui um tampado, tá vendo? Tô. E isso aqui serve para aumentar a umidade relativa aqui de baixo. E a gente dá. E onde que eles tiram a sementinha? Mostra aí. Aí é o seguinte, cada tipo de planta vai produzir um tipo de fruto. Isso é uma coisa um pouquinho mais complexa que a gente acha. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele produz essas pimentinhas que ficam presas aqui ao topo, e dentro dessa pimentinha tem um monte de sementes, é o fruto dela. Por exemplo, aqui, ó, nas aloes, né, elas produzem um fruto seco, assim, olha, que lá dentro é cheio de pimentinha. Então, lá dentro é cheio de semente, perdão. Então, tem que esperar secar a semente ou tira e põe? Se o fruto é seco, obrigatoriamente tem que esperar secar a semente. Esse aqui, por exemplo, ó, que é um fruto de Staphylianthes decari, uma vagem, né, de Staphylianthes decari. Quando ele está madurinho, ele abre e a semente tem um plumulozinho, ele voa. Então, quando ele já está prestes a abrir, eu venho, enrolo o papel filme em volta dele, para quando ele abrir eu não perder a sementinha, entendeu? Então, cada planta ela vai ter um tipo de frutificação. Isso aí dá para a gente, por exemplo, normalmente os cactos, né, tem fruto carnoso, tem parte carnosa, a maioria das suculentas vai ter fruto seco, uma ou outra só que tem fruto que tem também parte carnosa. E tudo tem que secar? Se o fruto tiver parte carnosa, tem que secar.
Se o fruto for seco, só se esperar ele abrir de forma natural e já pode colocar para germinar. Mas se o fruto tiver parte Você quer madura, despedir do pessoal? vamos despedir. Ô, gente, muito obrigado pela presença de todos. Viu? Foi um prazer estar aqui com você, Ana. E Nós vamos marcar outra. Vamos marcar outra para falar especificamente de multiplicação. Então tá, viu? Então até mais, Ana. Obrigado por tudo. Sensacional.